Bem-vindos à aula introdutória sobre matrizes. Nesse momento eu vou orientar vocês como converter uma tabela num formato de matriz, além de aprender a localizar cada elemento da matriz nesse processo. Para isso, vamos entender o problema, como ele age e aí os seus formatos. Nessa primeira tela, nós temos a seguinte situação. Acompanhe o cursor. As vendas de uma editora em relação aos livros de matemática, física e química no primeiro trimestre de um ano podem ser expressadas pela tabela a seguir. Bom, eu vou sair de cena para que caiba mais espaço na tela e vocês consigam visualizar melhor. Ok, então agora vamos para a tabela. É normal nós encontrarmos essa tabela nesse formato aqui. Só que esse formato não serve para cálculo. Então o que nós temos que aprender agora neste momento é este novo formato. Então aqui, ó, você tem 3 meses, que são janeiro, fevereiro e março. Esse é uma orientação, então aqui vai definir a nossa coluna. E nós temos 3 tipos de venda, 3 tipos de livros, que são os de matemática, de física e de química. Essa empresa trabalha com esses 3 livros aqui. Logo, eu tenho uma matriz de 3 livros por 3 meses de venda. Ok? Bem facilzinho. Agora, as perguntas que o autor está me fazendo. Quantos livros de matemática foram vendidos em fevereiro? Bom, é só ir lá olhar. Onde é que está essa informação? Essa informação, ela está na primeira linha e na segunda coluna, que para nós vai ser conhecido como posição A12. Essas observações eu fiz aqui para facilitar o entendimento. Segunda pergunta. Quantos livros de física foram vendidos em janeiro? Vamos pensar aqui. Livro de física. Física é a segunda linha. E é janeiro a primeira coluna. Então, é o A12. Tá? Então, ele está na segunda linha e na primeira coluna. Vamos para a terceira pergunta. Quantos livros de química foram vendidos nos 3 meses? Bom, é só ir lá na linha da química, que é a terceira, e somar os 3 meses. Vamos fazer isso então agora na próxima tela. Então, já temos a pergunta completa. Vamos ver como é que se vai montar isso. Primeiro passo, nós vamos fazer o formato da tabela no sistema matricial. Acompanhem, pessoal, o cursor aqui, ó. Vendas, porque se trata de vendas de 3 tipos de livro e 3 meses. Então, é um formato de 3 por 3. 3 produtos em 3 períodos de tempo. Reparem que aqui o número é subscrito, é abaixo da escrita, ele não tem valor matemático, só um valor indicativo. E aqui você vai colocar esses tracinhos do lado e só usar os números. Esse aqui é o formato matricial, tá? Então, vocês vão pegar aquela tabela que vocês estão recebendo e vão transformar a primeira coisa nesse formato matricial. Esse formato matricial, ele obedece a um formato padrão. A matriz não trabalha, olhem aqui o cursor de novo, gente, I e J. Ela não trabalha com XY. Ela trabalha com o I e o J, tá? Então, é normal a gente usar esse formato aqui. E aqui tem a posição dos elementos na matriz. Como a gente tem que se referir a cada um dos algarismos? Por exemplo, o livro de física, que é essa segunda aqui, ó, no terceiro mês, é o algarismo 23. Você não vai dizer livro de física terceiro mês, não, vai dizer o A de 23. O livro de física no primeiro mês, onde é que está?
livro de física no primeiro mês, A21. Ele obedece um parâmetro que funciona assim, ó. Primeiro é a linha e o segundo é a coluna. Então, reparem que aqui é a linha 1. Todos os elementos vão começar com o 1 na frente, ó. Estão vendo? Ele tem esse padrão aqui, ó, de linha. 1, 1, 1. Primeira linha, primeira coluna, tá? E assim vai. Aqui embaixo, linha 2, todos eles têm o 2 na frente, ó. E aqui a terceira linha com o 3 na frente. Então, linha 3, linha 2, né? Todos começam com 2, aqui todos começam com 3. Ok. A coluna, então, é a segunda aqui, ó. Reparem que aqui é a primeira coluna, ó. Todos têm 1 atrás, ó. Aqui todos têm 2 atrás, ó. Segunda coluna. Aqui todos têm 3 atrás, porque é a terceira coluna. Então, esse é o formato padrão da coluna para nós se localizarmos numa matriz. Agora, vamos para a resposta. O segundo passo é só para dar as respostas. Então, vamos lá. O autor nos pediu para nós localizarmos quantos livros de matemática foram vendidos no segundo bimestre. Ó. Matemática era 1, segundo bimestre 2. Então, vocês vão dizer que o algarismo, e esse A quer dizer algarismo, está na posição 12, que faz referência à matemática em segundo bimestre, foram vendidos 32. A matemática são os livros da primeira linha, segundo bimestre, não, segundo mês, foi vendido 32 mil. Simplesmente vocês vão olhar o valor e vão registrar. Aí tem a segunda pergunta. Quantos livros de física foi vendido no primeiro mês? Então você vai lá na tabela, física é os que estão aqui. No primeiro mês, que é o A de 21, foi vendido 15 mil. A terceira pergunta, quantos livros de química foram vendidos nos 3 meses? Para tu ter isso, você vai ter que somar os 3, ó. Logo, tu vai dizer que os livros de química do primeiro mês, mais os livros de química do segundo mês, mais os livros de química do terceiro mês, somando o 16 mil, o 17 mil e o 23, deu 56 mil. Vocês agora vão me dizer, professor, é fácil? É muito fácil, sim. Esse primeiro passo, esse primeiro momento da matriz, ela é muito simples mesmo. Tá? Mas o objetivo é que vocês tenham um entendimento de como é que funciona um sistema de matriz. Todos nós usamos tabelas, elas são fundamentais na catalogação de dados na nossa vida. Nós lemos elas em muitos lugares e nós temos uma boa compreensão de tabelas. Agora, como fazer operações com elas é um pouco mais complexo. Por isso que é importante nós entendermos o estudo das matrizes. A aula dessa semana seria isso, e no próximo momento vamos evoluir então sobre o assunto de matrizes.